E alô, escuta, Alberto, alô, escuta. Olá, Tiago. Alô, Olá, Alberto, boa noite. estamos de regresso, portanto, não é? Parece que sim. A lenga-lenga do costume esteve ausente durante uma semana, não houve emissão no dia 11 de setembro, um bocadinho porque, como aqueles hotéis nos Estados Unidos que não têm o andar número 13, nós, porque dá azar eventualmente, nós também optamos por não fazer lenga-lengas do costume a 11 de setembro, porque é um Vamos dia admitir que também... foi isso. Vamos admitir. Vamos admitir que foi isso para parecer uma coisa bem profissional e pensada com tempo e tal. E que não se ficou essa ausência a dever às férias de um dos protagonistas da lenga-lenga do costume, cujo nome eu não vou mencionar para não criar mau ambiente. Estamos, portanto, de volta, está de volta a lenga-lenga do costume com a sua edição número 62, edição de 18 de setembro de 2023. Como sempre, lembro-vos que podem e devem subscrever o canal de YouTube do Comitê Central, onde depois está a lenga-lenga do costume. É uma espécie de barriga de aluguer da lenga-lenga do costume, o canal de YouTube do Comitê Central. Subscrevam o canal, deixem os vossos comentários e podem também, pelo menos para já, ouvir a lenga-lenga do costume em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. E digo pelo menos para já porque estamos a pensar em introduzir aqui algumas mudanças. Não quero gerar com isto grandes expectativas junto dos nossos espectadores, que para todos os efeitos são espectadores que já não estão habituados a ter grandes expectativas em relação face a isto. Qualquer coisa que sim, que inclua a lenga-lenga do costume. A lenga-lenga do costume, que por acaso hoje, Alberto, não é assim tão do costume, porque é uma lenga-lenga. Não é? Não é tanto do costume porque, repara, porque vai começar com Cavaco Silva e acabar em nudez explícita. Agora, será que a nudez explícita é de Cavaco Silva? Tem que acompanhar a edição número 62 da lenga-lenga do costume. Fica lançado este isco, que eu acho que é irresistível. É mesmo daqueles que parece mesmo uma minhoca saborosa. Vamos então começar com Cavaco Silva, Alberto, porque Cavaco Silva lançou mais um livro. É um autor prolífero. Cavaco Silva, não sei exatamente qual a vastidão da obra do ex-primeiro-ministro. Eu devo confessar que tenho alguns volumes do professor Cavaco Silva, porque... Tens a coleção toda? Tenho alguma coisa, porque... Isto é complicado. Em tempos, o Vasco Graça Moura convidou-me para pertencer à Comissão de Honra, acho que era assim que se chamava, da recandidatura do professor Cavaco, acho que foi da segunda eleição. Certo. E eu tinha consideração por Vasco Graça Moura e não tinha nenhuma repugnância pelo professor Cavaco, aceitei. E então, a partir daí, recebia sempre aqueles livros, roteiros 1, roteiros 2, roteiros 3, roteiros 18... Não ias com entusiasmo à livraria quando eram lançados os livros. Não, e confesso que apenas passei os olhos por um ou dois, aquilo era assim um bocadinho... Como o professor Cavaco é muito formal, era uma coisa muito institucional, claro. Porque era uma pessoa que, já não estamos habituados, mas que tinha uma noção do que era ser Presidente da República. E portanto, cumpria o cargo mais ou menos com aqueles rigores que o cargo implica. E depois mesmo... Sim, é isso. Os roteiros eram lançados acho que foram sempre lançados durante a presidência, não eram posteriores. Eram mais ou menos saíam por ano, qualquer coisa, ou 6 meses, não sei. Sei que me chegaram a casa uma porrada deles, assinados pelo professor Cavaco e tal. E devo ter por aí roteiros tipo boa cama, boa mesa, ou não sei o quê. Ou qualquer coisa assim no género, também saem todos os anos. Não tinham conselhos tão práticos. Embora em termos políticos, se calhar tinham. Sim. E pelo menos no total, lá está, davam aquela ideia do que é ser um Presidente da República. Para o bem e para o mal, volumes, não é? Pois. Mas dava uma ideia de que um Presidente da República tem que ter alguma restrição no exercício do cargo. Já vamos chegar lá no segundo tema, não é? Sim, mas isso é uma coisa também muito antiga, isso de escrever e coisas ficarem registadas em livro, porque agora com os telefones, de facto, pode ficar tudo registado em fotografia. E provavelmente é por isso que o protagonista, lá está, estou também a referir agora aqui de passagem o segundo tema, mas o protagonista do segundo tema do dia... Vai mais pelas selfies, não é? Vais mais pelas selfies, acaba por ser uma versão um bocadinho mais moderna. É um livro não sendo o professor Cavaco um Camilo, e já agora... para outros temas, isto é só ligações. A verdade é que o professor Marcelo... Ficámos um bocadinho a surpresa, mas por outro lado fica tudo muito... Mas por outro lado dá a ideia que isto é mesmo pensado... Está muito articulado, está muito bem. Com pés e cabeça, sim. Parece um episódio de Seinfeld e tal, tudo muito bem feito. Sim. Mas não sendo o professor Cavaco um Camilo... não é? 3 plotzinhos em... Exatamente, aquelas coisas vão se juntando, depois no fim do episódio está tudo ligado. Apesar de tudo, o professor Cavaco, escreve de maneira, como se diz, escorreita, não é?
não compromete. E o professor Marcelo nem por isso. O professor Marcelo, eu lembro ele já escrevia no Expresso há 300 e tal anos, mas o professor Marcelo tinha uma crónica longa que aparecia no Sol, quando apareceu o jornal Sol, e aquilo não era assim muito bem escrito, como convenhamos. Até havia quem dissesse que ele ditava aquilo, ditava assim uma secretária, amanhava aquela coisa e tal. Não é que o professor Marcelo escreva muito bem, provavelmente por não escrever muito bem, pronto, prefere a imagem, vale mais que 1000 palavras, sobretudo se as palavras forem dele. Portanto, vai pelas selfies, não é? Sim. Sim, e eu gosto dos livros quer dizer, confesso que nunca li nenhum e em princípio não faço intenções de ler nenhum livro do professor Cavaco Silva, enfim, não posso dizer que seja das coisas que mais me entusiasma. Sim, mas mais do que não me entusiasmar, eu confesso, não entusiasma muito, não é? Não é assim uma coisa. Eu acho que tem outro problema aos livros do professor Cavaco, principalmente nesta fase. Muita gente acha muita graça isto de ser umas bicadas ao governo socialista, mas eu acho que provavelmente quem gosta mais dos livros do professor Cavaco é capaz de ser António Costa e mesmo o governo socialista, porque eles devem estar mortinhos com tudo o que de desastroso se vai passando em Portugal, não é? Devem estar mortinhos a pensar, isto agora vai começar o ano letivo, o desastre do costume, vai-se falar disto a toda a hora. Espera, o Cavaco lançou um livro. Vamos esquecer o ano letivo. Desenterrar, exatamente, vamos desenterrar outra vez os últimos 30 anos. Vamos focar-nos nisto, como se fosse a coisa mais importante de todos os tempos, e assim passam-se mais umas semanas sem que ninguém fale do que se passa no país. Portanto, isso chateia-me um pouco. Repara que os socialistas saem todos assim à superfície para falar do professor Cavaco. Faça ao professor Cavaco o que fizer. O homem pode escrever um livro, pode dizer uma frase, pode estar calado às vezes até. Mas... Não, estou à espera de qualquer pretexto é bom para desviar atenções do que se passa. E isso aborrece-me com os livros, muito em particular com os livros do professor Cavaco, pessoa que não conheço pessoalmente, tenho alguma estima, mas aborrece-me que sempre que se lança um livro, que sempre que ele lança um livro aconteça isto. Portanto, provavelmente nesta fase o que nós devíamos fazer é estar mesmo muito quietinhos e não dizer nada, todos muito quietinhos, para que de facto se perceba tudo o que de péssimo e de horroroso este governo vai fazendo. Se estivermos todos quietinhos, talvez sobressaia um bocadinho mais mas eles arranjam sempre maneira de nos distrair. De distrair com qualquer coisa. É fácil, sim, não é? Acaba por ser fácil. Os portugueses são muito fáceis. Sei lá, eles têm a casa a arder e alguém diz, olha um passarinho. E o português é isso. Olhava o passarinho. É o Costa no avião a caminho do final da Liga Europa. Exatamente. Eles distraem-se e portanto a casa já ardeu. Sim. E há de haver uma viagem dessas à bola ou uma coisa qualquer do género que distraia. Quem também se deixou distrair um bocadinho por este livro, aparentemente foi o líder do PSD, Luís Montenegro, que referiu, eu estou aqui à procura das suas declarações, ele disse que qualquer coisa do género, estou a parafrasear, não é exatamente isto, que ia ler com muita atenção, porque queria um dia ser primeiro-ministro e, portanto, achava que deveria ler o livro com muita atenção. Eu aborrece-me um bocado estar com alguma frequência a mencionar Luís Montenegro pela negativa. Mas nesta altura... Não há muitos, ele não tem dado muitos motivos para fazer o contrário. Não dá muitos, porque isto já não é a altura de estar a ler livros, Luís Montenegro, isto é a altura de estar a escrever, se não livros, pelo menos, sei lá, programas eleitorais, coisas que se possam apresentar aos portugueses como uma alternativa ao governo socialista. Portanto, isto era uma altura de estar um bocadinho mais à frente, acho eu, e não a ler livros do professor Cavaco para eventualmente um dia, se conseguir chegar a primeiro-ministro, saber mais ou menos o que fazer. Sim, não cai muito bem num sujeito que é candidato, sei lá, CEO da Samsung, estar a dizer que vai haver um tutorial sobre como funciona um televisor, não é? Pois, sim, exatamente. De ser CEO e tal, vou ver como é que aquilo funciona e tal. Sim, como é que se programa não sei o quê. É isso. Ou talvez ouvi falar aqui nos manuais para totós e tal, se calhar vou começar por aqui. Coisas. Não estamos nessa fase, não deveria estar, pelo menos. Não deveria estar, mas isto é apresentado assim com uma descontração e uma leveza e um distanciamento que eu acho bastante desconcertantes e que continuam a não permitir grandes entusiasmos com a alternativa mais óbvia. É o tipo de frases que não se ouviria, de certeza, na época dele, do professor Cavaco, mais tarde do Pedro Passos Coelho. Não me parece que eles dissessem coisas desse género, não?
Pois não. Por isso chegaram lá e por isso foram, com todos os prós e com todos os contras, sim. foram bons governantes. Pois, nada contra o ler, diz que é muito importante ler e aprende-se muita coisa, mas isto é a altura de mais do que ler, de falar, não é? De falar, Claro, e de apresentar ideias e de escrevê-las mais do que ler. Provavelmente, e de despedir as pessoas que cuidam do marketing do PSD, que fazem aqueles outdoors que são sempre um bocado ao lado. Bastante ao lado, sim. Acreditar 2026. Sim, é pá, que entusiasmante, pá. Isto foi há um ano para aí atrás, que entusiasmante. Daqui a 4 anos, quem acreditar, sabe... futuro. Exato. Umas palavras assim. Sim, são palavras completamente aleatórias. Eu garanto que faço, e tu também de certeza, fazemos melhor por um preço bastante inferior, mais em conta. Sim, conseguimos fazer melhor. Não é difícil, não é que sejamos, não temos que ser brilhantes para fazer melhor. Eu acho que somos capazes, os dois em conjunto, se calhar até de juntar 2 ou 3 palavras que se calhar mais do que uma palavra, conseguir fazer uma frase. Eventualmente que transmita uma ideia. Eventualmente que até chegue perto de uma ideia, exato. E se nos correr muito bem, essa ideia até pode ser ligeiramente entusiasmante, mas também, enfim, se quiserem pôr-nos à prova, estamos disponíveis. Mas melhor do que aquilo é. Certeza. Acreditar 2026, eu acho que conseguimos melhor. Sim, acho que conseguimos um pouco melhor do que isso. Só uma correção. Eu acho que há bocado disse que o professor Cavaco Silva era um autor prolífero. Isso é porque eu sou uma besta, não é? Porque de facto a palavra prolífico. É prolífico. Era prolífico, não é? Prolífero. Mas também está bem. Mas também está, pá, também. Lá está. Eu não sou um gajo que leia muito. Eu sou só um gajo. E portanto... Pois é mentiroso. Agora estava aqui a ver, por acaso, depois proliferar, sim, é um tempo verbal do verbo proliferar. Mas não era isso que eu queria dizer, era prolífico. Prolífico, é isso, não é? Prolífico. Bom, prolífico. Alberto, o livro, como não lemos, não temos muito mais para dizer, a não ser o facto que antecipamos que seja um bocado chato. Não, o engraçado é realmente a reação que os socialistas cometem sempre que há uma coisinha qualquer do Cavaco Silva, não é? Mas eu acho que só não é engraçado porque não é... Porque o que transparece como sendo uma avaliação, no fundo, é estratégia. É estratégia, sim, é estratégia. Essa avaliação é o que eles querem que nós achemos... Claro. Que é a reação deles a isto, não é? A reação deles a isto é de profundo gozo, acho eu. Acho que é essa a reação, a verdadeira reação. Também ajuda para ir, na perspectiva deles, eu acho que tem uma outra finalidade, é demarcar aquilo que é admissível no país, no pensamento coletivo, sim, na opinião pública. E o que o professor Cavaco diz, eles tentam, deixa eu ver se está correto, extirpar para fora do que é admissível. Tentam chutar para fora, isto já não se pode permitir, isto não deve estar, não deve fazer parte da opinião política global. Sim. Portanto, os limites são sempre muito curtos, é o que se passa regularmente com o Chega. Claro que tudo isto serve à estratégia do PS, é de limitar um espectro político cada vez mais estreito, onde à esquerda cabe tudo, e tudo mesmo, como se vê em Espanha, que até cabem terroristas e homicidas, e sei já falta mais. Pouco, já aqui em Portugal temos tipos das FP25 nas listas do Bloco, não é? Portanto, cabe para aí tudo. Lá está, acho que eu falei nisso anterior, só faltam canibais, não é? Mas também já não faltará muito. À direita não cabe nada. Não vamos meter-nos agora na vida íntima Não sei quais são as refeições da rapaziada. Sim. Mas à direita não cabe nada, eles tentam que isso caiba cada vez menos, quer dizer, a coisa cada vez mais apertada, não é? Isso também lhes dá esse jeito também. Sim, o Cavaco, como o Passos Coelho, quer dizer, são do ponto de vista do PS, não é do ponto de vista do PS, da ideia que o PS quer dar a ideia de que eles são fascistas, são reacionários perigosíssimos, são praticamente são um passinho do Goebbels e dos nazis e tal. Pois, e portanto tudo isto acaba por dar muito jeito ao Partido Socialista. Por isso eu continuo a achar que a melhor estratégia é estarmos quietinhos e calados, é para não fazer nada, que é para sobressair mais tudo o que de péssimo este governo faz, para que fique mais evidente e não lhes dê grandes desculpas. Mas enfim, isto é a minha perspectiva otimista sobre o assunto, muito otimista aliás, sobre este assunto. Alberto, nós vamos de presidente em presidente, como já demos Quer dizer, presidente, o segundo, pronto, mas formalmente... Sim, certo. Genérico, assim, mais genericamente. Do ponto de vista, talvez... É uma liberdade poética, não é? É uma liberdade poética, sim. Sim, é isso mesmo. Vamos de presidente em presidente para o segundo assunto desta semana. Vamos a isto.
E cá estamos para o segundo tema da semana, portanto, de presidente para presidente, ou melhor, neste caso, de ex-presidente Cavaco Silva para atual presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que tem estado em grande, Alberto, tem estado em grande. Tu infelizmente estiveste fora nos últimos tempos. Tive muita pena de estar fora e de poder acompanhar o professor Marcelo devidamente. Isto lá na América se calhar não se fala o que se devia Fala-se falar. pouco, o professor Marcelo, é? fala-se menos Eles ainda não descobriram. Eles ainda não descobriram e acho que é só por isso. Eles têm lá um similar com que se entreter, não é? Tem lá também tem muito com que se entreter, isso é verdade. Com malhanços todos os dias e frases incompreensíveis. Agora acho que houve uma muito gira numa cimeira no Vietnã. Olha, sabes mais que eu. Não sei o que é que ele disse. Não sei o que é que ele... acho que ninguém percebeu o problema. Ninguém percebeu o que ele disse. Não é o que sim, teve que ser retirado, basicamente. Tiveram que interromper o que o homem estava para lá a balbuciar e tirá-lo do palco. Às vezes balbucia assim umas sílabas soltas, não é? Não se consegue chegar a perceber. Acho que foi muito giro, podem ir ver ao YouTube, que acho que anda para lá por todo o lado. Portanto, nós vamos contentar-nos com Marcelo Rebelo de Sousa, que, como dizia, tem estado em grande. Há já uns dias houve uma polémica quando das celebrações, das comemorações do cinquentenário do 25 de Abril em Viana do Alentejo, houve um momento um bocadinho, como é que é dizer, embaraçoso do Presidente da República. Estamos a comemorar os 50 anos de 25 de Abril, não estive tanto tempo fora. Não, mas sabes que esta é aquela comemoração... É aquela! É aquela, exatamente. Que vai era aquele rapaz nomeado que depois foi para a cultura, exatamente, exatamente. Fez um trabalho tão bom que depois foi promovido para a cultura. É aquela comemoração dos 50 anos que começa aos 46, aquelas típicas. Começam aos 46 anos e acabam aos 79. Uma festa rija, portanto. Sim. É essa comemoração típica que toda a gente faz dos 50 anos. Claro. E, portanto, nessa ocasião, Marcelo Rebelo de Sousa fez isto. Vejam. Cá está, Marcelo Rebelo de Sousa a perguntar àquela senhora um bocadinho mais robusta se a cadeira aguentaria. Portanto, ligeiramente, Alberto, numa escala de inconveniência, já é um bom comentário do Presidente da República. É um 8 já. Achas de 0 a 10 já é um 8 este? Acho que já é um 8, um 7, sim, 8. Também achei curioso a preocupação do professor Marcelo, não com a obesidade, que podia servir de exemplo para muitas pessoas e tal, e os problemas que isso provoca na saúde, mas com a cadeira. A preocupação dela era com a cadeira. Ainda por cima, uma cadeira de plástico daquelas 10. Com a indústria, pois, é uma preocupação mais com a parte da indústria, digamos exatamente. Assim, não é? Sim, talvez com o futuro das indústrias fortes, por exemplo, de Passos de Ferreira. Aquelas de plástico, não sei se são Passos de Ferreira. Esta era uma de plástico. Pareceu-me de plástico. É daquelas brancas de plástico. Nós devemos dizer que quando estamos a anunciar aqui o vídeo, não estamos a ver o vídeo no momento, mas já vimos o vídeo. No momento, tens razão. Pareceu-me daquelas de plástico, aquelas de esplanada, assim, assim para, não é capaz de ser isso. Mas aí, atenção, aí acho que o Presidente então teve bem, porque com o calor que teve neste verão é possível que o plástico até tivesse um bocadinho amolecido, mole, exatamente, e podia... Este verão esteve calor? Não dei por nada, não, sinceramente. Não ouviste falar no aquecimento global? Ouvi. Então esteve calor. Sim, por isso extraordinariamente... Aqui em Portugal foi o verão mais frio toda a minha vida, em vários sítios de Portugal, mas ok. Mas aqui foi quentinho, mas o que também é surpreendente, porque... Nem em Trás-os-Montes foi quentinho. Sim, quem é que tem memória de verões em que de facto a temperatura seja mais alta do que no resto do ano? É bizarro, isto, o clima já não é como antigamente. Agosto ser um mês quente, mas onde? Como assim? Na zona do Porto, valha-me Deus. Teve fresquinho na zona do Porto. Aqui 20 graus, 22, na maior parte do dia. Pois, realmente é fraco. Isso aqui teve bom. E se calhar em Viana do Alentejo, onde se deu este episódio... Alentejo, é capaz de ter estado quentinho. Nunca se tinha visto calor no Alentejo também. Também não, nunca tinham... Normalmente aquelas planícies tudo coberto de neve nesta altura. Normalmente em agosto. Ski de fundo, faz-se muito ski de fundo. No exatamente. Portanto, esta foi uma primeira declaração do Presidente da República, um bocadinho inconveniente. Alberto Gonçalves classificou-a com um sólido 8 na escala da inconveniência, por isso eu estou curioso em relação à próxima. Vamos ver a próxima declaração de Marcelo Rebelo de Sousa. A filha mais bonita de Camacho. E somos as duas Marias. Mas a filha ainda apanha uma gripe, já viu bem com outro conta. E cá está de novo Marcelo Rebelo de Sousa, desta vez no Canadá. Alberto, e bem em off referias que de Viana do Alentejo em poucos dias Marcelo Rebelo de Sousa está no Canadá. Não tem onde então
Não tem, Até parece. incrível, incrível. Completamente, quer dizer, o anterior recorde de número de viagens de um Presidente da República, que devia estar na posse, sei lá, de um Mário Soares ou coisa que o valha, Suspeito foi que sim. pulverizado de uma Mas de maneira. uma maneira. É um Usain Bolt, Marcelo Isto é Rebelo como de um Sousa. tipo agora pulverizar o Usain Bolt, sei lá, fazer 4 segundos, 100 metros, qualquer coisa, não dar hipótese. Sim, Mais era ninguém aparecer agora um gajo que fazia Tipo, que- 4,23 segundos nos 100 tipo, metros. arrancava, já estava na meta. Sim, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, desta feita no Canadá, preocupado com a saúde desta jovem, que estava ao lado da mãe, portanto, ele começa logo, e agora estou curioso com a tua nota, com a nota que vais dar à inconveniência deste comentário. Portanto, ele começa com: a filha é mais bonita que a mãe, a filha é mais bonita que a mãe. Boa Que é logo imitação, uma coisa sim, senhor. muito simpática de se dizer, portanto, a mãe e a filha. Ele faz esse Sim, a filha, comentário, ele diz isso, pois é, a filha mais bonita diz: que a mãe. a filha é mais bonita do que a mãe. Sim, Além provavelmente de já, ser natural, pronto, era mais nova, miúda e tal. e claramente já de notar Mas aí estar vamos para um 9, centrado aí com o vamos para um aspecto. 9. Não, mas Já e não isso. foi, sim, mas Sim, mas o isto é decote é que deu o que falar, não é? pois é porque estamos a Não o separar, e facto estamos a dele separar, sim, dele estamos a enxovalhar a separar os senhora em dois público. momentos. Enxovalha a senhora em Primeiro público, enxovalha a mãe, depois primeiro enxovalha a enxovalha a filha. mãe Não sobra ninguém. e depois chama a atenção então para o decote da filha, que pode ser potenciador de gripes, porque é um decote, é um decote, Portanto, é a um mãe, decote generoso, a mãe é feia, é feia é e a filha é um feia. bocado galdéria. E a filha é um bocado. Sim, Isto aqui, nesse caso, não sei se é aquela mais. família foi arrumada pelo presidente. No instante. Foi, nesse caso da Galderice, não sei se a filha também é mais do que a mãe ou menos, isso não, Não isso não sabemos, ficou. não conhecemos os hábitos. Isso não foi, mas, Senhora. mas enfim, pode ser que haja desenvolvimentos daqui para a frente, pode ser que haja desenvolvimentos. Pois ainda apanha uma gripe. Eu estou a rever o vídeo, ainda apanha uma gripe, diz o professor, e depois faz assim uma cara, o que é que estamos aqui perante? Vamos é para não dizer o que é que estamos, perante o que é que estamos. Isto é para aí 14 na escala de para aí, inconveniência para aí. do É que zero ali em até 10 segundos vão 2 enxovalhos. do- e incontáveis inconveniências. É de facto uma sequência brilhante de Marcelo Rebelo de Sousa. Agora voltando um bocadinho à tentativa de comentário disto. Eu acho que esta devia ser a reação que nós estamos a ter, eu quero crer, é a reação de gente, enfim, não quero agora também puxar a brasa à nossa sardinha, mas de pessoas relativamente normais, como nós seremos, que é achar alguma piada a isto, de facto é extremamente inconveniente, mas o comentário tipo, cuidado com esse decote, cuidado com a gripe, ele está no Canadá, e lá está, e o Canadá nesta altura deve ser fresquinho, Deve ser fresco. portanto, É até sempre fresco, não é? Digo eu, não sei. e sim, pois, além de que o Presidente, como é sabido, é um hipocondríaco de primeira. Mas, quer dizer, a hipocondríase não se reflete na preocupação que uma pessoa tem em relação a terceiros, ou reflete, Alberto? Julgo que Tu és não, um especialmente a especialista em desconhecidos. hipocondríase. Especialmente a desconhecidos, Não, não. pois, é um desconhecido. Não me costumo preocupar Por muito se outro as lado, há pessoas vão apanhar desconhecidos a quem se resfriados. oferecem flores. É verdade. Mas isso é sim, impulso, não é? Isso é impulso. Era, hoje em dia já não deve ser. Já não é impulso. Hoje em dia deve ser Hoje em dia é gravíssimo, crime. hoje em dia também Deve ser impulso, agora é crime. É possível que seja crime. Se segurar uma porta já é praticamente crime que Não me digas quase mais nada. suscetível Aqui há uns pena de prisão. meses, a filha de um amigo meu americano, totalmente americano, tem a ver com Portugal, totalmente woke, miúda, universitária, ficou ofendida aqui em Portugal por um homem lhe segurar numa porta. Ficou mesmo ofendida. E a pessoa... E entrar num restaurante e ela ficou... Sim. E depois alguém lhe explicou à pessoa portuguesa em causa que tem estas coisas e tal. E aí ela não lhe explicou... Desculpava os maluquinhos. Pois, e ela não lhe disseram, menina, desculpe, você é uma besta. Deviam ter dito, infelizmente. Eu não estava presente. Eu conheço, mas não estava presente. Deixa que perguntar à pessoa que segurou a porta se ele se apercebeu durante o processo que estava a ser mal interpretado, porque era largar a porta, mesmo naquela altura em que ela pensa, foi mesmo desagradável, mas já passei. Desculpa, não quero ser sexista. Eu larguei-lhe a porta. Peço imensa desculpa, pumba. Nas trombas, não é? Que é mesmo assim. Sim, que é mesmo assim, não há outra forma de dizer. Portanto, o que é que temos a dizer sobre isto? Inconveniente, Marcelo Rebelo de Sousa, claro que sim. Em tempos normais, em tempos razoavelmente civilizados, provavelmente isto passaria mais ou menos como nós aqui comentámos,
com uma eventual sugestão de, se calhar o senhor está um bocadinho xexé e tal, e de facto não é muito inconveniente por aí fora, mas pronto, como vivemos em tempos um bocadinho diferentes, isto suscitou fortes reações. Quer dizer, Tudo suscita fortes reações no país, exceto as coisas graves, não é? A desgraça em que estamos mais uma, esta é mais uma, é como o livro do Cavaco. Tudo que não tem interesse, importância absolutamente nenhuma, ótimos. Nem consequências, suscita grandes reações. Precisamente. O facto das pessoas não terem dinheiro para pagar a prestação da casa não suscita grandes reações, por exemplo. Nem por isso. É normal, acaba por ser normal. Isso já é. A pessoa e os combustíveis estarem a preços euros, por exemplo. Nada. Sim, a culpa é das gasolineiras, não é? Nada que mereça grande. Isso por acaso, visto que acabou isso, o pessoal habituou-se e acabou. Gerou polémica o preço dos combustíveis naquela altura em que subiram de forma significativa. Entretanto, nunca mais desceram. Já não se fala mais nisso. E voltam a subir, e não uns nunca mais desceram. Exato. Sim, onde eu estive agora, na maioria dos sítios, os combustíveis estavam, vamos dizer, 80 cêntimos o litro, 80 cêntimos de euro o litro. E as pessoas acham caro. E estão caríssimos também nos Estados Unidos. Estão caríssimos e as pessoas ganham o que ganham muitas vezes o que nós ganhamos, e acham caríssimo, e acham um roubo. Em bastantes estados os combustíveis andam por aí. Aqui em Portugal estão a 2 euros e pico, ou perto disso, e as pessoas coisa pouca. Habituam-se. Graves são as patetices do professor Marcelo. Pronto. Estas coisinhas. Que são realmente giras. Não, eu que geraram grandes reações, mas... Parece que ajuda a distrair isto também, contribuir para distrair isto tudo, porque se há coisa que ele tem feito até agora, isso é que é grave, é ajudar a distrair as pessoas do que o governo faz. Sim. É tudo isso que o professor Marcelo tem feito sempre. Pois, eu prefiro... a perspectiva bondosa é achar que isto já é ali um bocadinho, o professor Marcelo ligeiramente xexé, é a perspectiva bondosa. Um bocadinho taralhoco, a perspectiva mais maliciosa, um bocadinho taralhoco. A perspectiva mais maliciosa, digamos assim, é de facto essa, é de que o professor Marcelo quase parece fazer de propósito para manter o pagode aqui também bem distraído. Eu ia dizer que esta situação provocou muitas reações, mas na verdade as reações que eu vi, uma foi de Isabel Moreira, portanto não se pode dizer que seja propriamente surpreendente, não é? Não, nem interessante. Nem muito... Pois, nem interessante, nem pertinente, nem nada do género. Por acaso eu tenho aqui a reação, portanto, uma piada e tal. Que é sexista e o tal. Sexismo dá cabo de nós. O sexismo dá cabo de nós, não tem piada. É o grande mal do mundo contemporâneo, o sexismo. Sim. Sim. E em Portugal em particular, lá está, se não fosse o sexismo, os preços dos combustíveis estavam em valores bem razoáveis. Exatamente. Sim, e depois, e de outras, enfim, isto suscitou as reações expectáveis. E logo Isabel Moreira, que como mulher e por ser mulher, tem tido uma vida bastante dificultada. Sim, tem sido. Uma pessoa que não consegue escrever um ponto, seja de interrogação, seja de exclamação, seja final, colado à palavra que o antecede. Pois não, eu estou a confirmar isso precisamente. Estás a ver isso? É sempre... Olha, estou a ver neste momento, estou a confirmar isso. Ela enganou-se aqui numa das Ela não frases. se engana, ela julga que os pontos têm que estar separados da palavra antecedente por um espaço. Não, mas eu estou a dizer que se enganou porque numa delas colocou o ponto no sítio certo. Ok. Mas é porque a frase acaba no número. Ela se calhar acha que quando acaba no número o ponto vem logo colado. Acaba em 2023 a frase e o ponto está certo. Sexismo, botanas, porque uma pessoa que não domina as mais básicas regras da escrita consegue chegar a deputada e é eminente jurista, pelo que dizem, não faço ideia do que é que ela fez na vida, mas é no entanto, e não sabe escrever o básico do básico. Sim, e não só isso, como consegue acumular funções, até tem tempo para pintar as unhas, lembras-te? No Parlamento, sim. Por exemplo, E bem. Depois vi aqui uma outra reação da economista Susana Peralta também, que está destacada aqui na Visão, são as duas reações que estão destacadas na Visão, que diz a Susana, estou a citar, passa a vida em tronco nu, mas não pode ver um decote, fim de citação. É que esta nem faz sentido. Então, o Presidente, se ele deu mostras... Isso até alguma graça. Tem. Passa a vida em tronco nu, mas não pode ver um decote. Não. O homem, quanto muito, denunciou de forma um bocadinho explícita demais que viu com muita atenção. Ele ver o decote viu. Até se calhar com um bocadinho de excesso de atenção. Esse parece ser o problema, não é? Tanto é que depois não conseguiu segurar o comentário jocoso.
que é um clássico também, digamos, de passagem. Mas ele mostra o decote dele, e aí está a pertinência da firma do comentário, ele mostra o decote dele com toda... Quase sempre, quer dizer, é raro ver o homem sem mostrar o decote, não é? Um decote até o umbigo, normalmente, até o umbigo. Até o elástico dos calções. Até o elástico dos calções, que é normalmente até um bocadinho abaixo do umbigo, embora esta malta mais velhinha goste. Os mais velhotes gostam um bocadinho de puxar a coisa. Sovaco. Exatamente. Sim, mas o professor Marcelo é moderno e por isso não puxa o elástico tão para cima. Isso é para isto que serve a lenga-lenga do costume, é para analisar com detalhe. E é para isto que serve o professor Marcelo também, aparentemente. Nós estamos aqui para analisar com detalhe até que ponto é que o professor Marcelo puxa o elástico do fato de banho. Isso é para isto, acho que vocês não veem em mais nenhum sítio. Isto é serviço público. É sem dúvida. O que é serviço público, sabes o que é, Alberto? Sabes o que é? Sim. Isso é sério. Serviço público, isso sim, é produzir, comercializar, como é que é? É produzir, comercializar e fazer chegar até vós. Distribuir. Mais ou menos, distribuir. Mas o comercializar é-me distribuir, como é que eu ia dizer isto? É produzir, falta-me aqui o terceiro, estás a perceber? É produzir, é sonhar, produzir e distribuir o azeite, porque primeiro sonha-se o azeite de talismã e só depois é que... Homem sonha, a oliveira cresce, precisamente, e surge o... Opa, estás a ver? Somos melhores publicitários lá que os outros tipos lá de PSD. Não está à procura de um novo jingle. As frases mais pirosas que alguém produziu, mas ainda assim são melhores que o acreditar. São um bocadinho superiores ao acreditar. Sinto que nos falta uma data para a coisa ser mesmo entusiasmante. De uma data Talismã 2023, Talismã 2030, Talismã 3000. Sim, exatamente, sim. Bom, portanto é a altura, meus amigos, é a altura, chegou o ponto alto da lenga-lenga do costume, que é o reclame do anúncio do azeite de talismã. Aqui está ele. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Ora, e cá estamos de volta, retemperados depois do reclame do anúncio do azeite de talismã, o ponto alto de cada emissão da Lenga-Lenga do Costume. Esta é a emissão 62, muito obrigado por estarem connosco. Não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube do Comitê Central, onde depois, dentro do qual, em jeito de matriosca de conteúdos, está a Lenga-Lenga do Costume. Subscrevam o canal, deixem os vossos comentários. Nós depois todas as semanas, quase todas as semanas, trazemos aqui pelo menos um comentário para fazermos então o comentário do comentário, e entretanto podem também seguir a Lenga-Lenga do Costume em podcast, Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Alberto, ainda antes de avançarmos para o terceiro e último tema da semana, tinha só aqui um pequeno comentário, porque queria agradecer os comentários dos nossos espectadores que deixaram comentários no programa que não existiu, não é? No programa que foi para o ar. Quer dizer que gostaram mais desse. Foi o melhor até agora. Foi o melhor, era um em que nós estamos totalmente calados, em que se vêem apenas algumas destas, como é que se chama aquilo? Thumbnails, é assim? De outros programas, não sei. Thumbnails. Thumbnails, uma espécie de apanhado de algumas das últimas semanas, foi dos favoritos, dos programas favoritos, os espectadores referiram isso. O João Simões 1489, em particular, disse o seguinte, e passo a citar: boas férias, quando voltarem já somos 500 mil e a falar sozinhos. Divirtam-se. Fim de citação. Obrigado, João. Não somos ainda 500 mil. Não. Ficou um bocadinho... Não, mas está lá muito perto. Vai 7 mil. Pelas minhas últimas contas, não, a última vez que vi, éramos cerca de 6.840, portanto, para 500 mil... Assinem lá contas, isso, mas chegámos aos 7 mil para já, puxa. Sim, para 500 mil acho que, assim, de repente, faltam para aqui... Mas era uma série de gente que vê isto e não é assinante. Pensa que paga, não paga. É que não paga. Podiam querer só ser uns borlistas, mas a verdade é que podem ser borlistas mesmo sem nem tem que ver o programa, basta assinar.
Também. É a melhor forma, melhor? aliás. Há quem diga que é a melhor forma. É só mesmo assinar e nunca pôr os olhos em cima disto. Mas, pelo simples não, nós vamos continuar com determinação e com afinco, até porque temos um último tema muito interessante, Alberto, e que imagino que te diga muito, porque é aí no Porto e tal, e tu és um apreciador de arte escultórica. Sabemos em particular que és grande fã do escultor Cabrita Reis e das suas instalações Desse em particular, sim. de ferro velho junto a praias. Gosto muito da Joana Vasconcelos também. Joana Vasconcelos também são tudo o que seja entulho, despejado aí alguns, eu gosto. Entulho ou assim, lustre, como é que é? Candelabros de tampões e sapatos gigantes. Sapatos feitos de panelas e tal. Portanto, neste caso estamos a falar de uma estátua que, enfim, eu não percebo rigorosamente nada de estátuas, nem de arte em geral, nem de cultura, mas parece ser uma coisa mais próxima do que eu associo a uma estátua, no sentido, enfim, sim, clássico. Tal, Joaquim Simões, o escultor, julgo. Pronto, Alberto, queres enquadrar aqui um bocadinho? Portanto, é uma estátua do Camilo Castelo Branco, não é? No Porto. Sim, assim, acho que o escultor é um tal Joaquim Simões, eu peço desculpa por não conhecer, não estou a par da escultura portuguesa contemporânea, certo. Mas é uma estátua colocada em frente à antiga cadeia da Relação, acho eu, que agora é o Museu Nacional de Fotografia, no Porto, acima, perto dos Clérigos, muito pertinho dos Clérigos, onde o Camilo esteve preso, não é? Acho sempre estranho, mas pronto, eu sei que ele esteve preso no Porto. O Camilo nasceu em Lisboa e é mais conotado com o Porto. O Essa nasceu não no Porto, mas aqui na Póvoa de Varzim, que é mais perto até de onde eu estou, e é mais conotado com Lisboa. E a estátua do Camilo em causa, tal como uma estátua do Essa em Lisboa, mais antiga, bem mais antiga, mostra o Camilo com uma musa. Pronto, aquela iconografia tradicional do autor com a sua musa. E a musa é representada, como é costume, também por uma senhora, e uma senhora desnuda, ou parcialmente descascada, não é? Um bocadinho mais tal como a estátua do Essa, que está alguns em Lisboa, numa praça qualquer que eu não sei nomear, para ser franco. Há uma estátua do Essa mais antiga. Eu talvez devesse saber, mas também não sei. É uma estátua do Essa que também tem uma musa assim, também parcialmente descascada. Só para referência, Alberto, já as musas têm a tendência de se descascar para inspirar. E depois constipam-se, já diz o professor Marcelo. Não é? Era isso. É só para referência dos nossos espectadores que possam não estar totalmente a par desta estátua. Esta senhora, digamos assim, está um bocadinho mais descascada do que a jovem, que é mais bonita que a mãe do Canadá, que tinha um decote. Sim, a luso-descendente. Esta está mais descascada e a estátua acho que foi colocada ali em 2012, coisa parecida. Há 11 anos, pois, essa é uma das surpresas. Mas agora, 30 e tal figuras ilustres, foram assim designadas, figuras ilustres, quase todas do PCP, mas também está lá o banqueiro ou ex-banqueiro Augusto Santos Silva, não é Augusto é o político... sim, eu vou já BPI, confirmar. Aquele senhor Santos Silva do BPI, não lembro como é que ele se chama agora. E está lá o Lobo Xavier, portanto figuras ilustres, tem dado muito ao país e a quem o país muito agradece. Mais a Hilda Figueiredo, eterna vereadora do PCP na Câmara do Porto, o Nório Novo, que também acho que já foi vereador do PCP no Porto, coisa que vale. É Artur Santos Silva? É Artur Santos Silva? Artur Santos Silva. Também estava a falhar. E então eles acham que a estátua é, como diria a outra, é sexista, não é? Porque mostra a mulher num papel de subserviência face ao homem. No caso, o homem é o Camilo, a mulher... Eles falam lá na Ana Plácido. O corpo daquela mulher não é parecido com o da Ana Plácido. Recomendo que vejam fotografias da Ana Plácido. Até porque não tinha... Esta não tem bigode. Esta senhora, a da escultura não tem bigode. Há fotografias da Ana Plácido toda descascada, dá para comparar? Graças a Deus, acho que não. Pois. Mas vê-se o bigode. Coitada da Ana Plácido. Esta senhora... Eu pelo ângulo que estou a ver aqui da estátua desta senhora, eu consigo ver-lhe mais o bigode, de facto não consigo perceber se existe ou não. Acho que não. Mas esta zona do corpo da senhora que eu consigo ver, enfim, não quero também eu parecer sexista, mas não se compadece muito com a existência de um bigode. Por algum motivo parece-me que não jogariam bem as duas coisas. Não. É a imagem clássica feminina, a representação clássica da mulher e tal. Não está dentro daquelas coisas que agora, aqueles anúncios modernos. No outro dia vi uma série de anúncios da Victoria's Secret, que aparece com umas senhoras que escapam ao body shaming. Não sei se para a sorte delas ou para azar delas. Porque
Agora Cá para o sim. body shaming não que não merecessem, mas que não se pode fazer mas body shaming, não é? Fat shaming em Fat particular. shaming. Pronto, Exatamente, senhoras sim, 200 quilos, vá, ou perto disso. exatamente, sim. E então esta imagem é clássica, mas acharam mal, e o Presidente da Câmara do Porto também achou a escultura muito feia, de repente lembrou-se, uma escultura que ele já deve ter visto milhares de vezes, achou que é muito feia e mandou retirá-la. Eu sinceramente não estou em condições de dizer se a estátua sempre vai ser retirada, ou já foi retirada, ou não vai ser retirada. Parece que ele voltou atrás. Porque é uma petição com milhares de subscritores, ao contrário das 30 e tal figuras ilustres, com milhares de subscritores não ilustres, que pedem a manutenção da estátua. E a estátua, sinceramente, face aos padrões da estatuária portuguesa moderna, contemporânea, e já não falo no Cabrita Reis, da Joana Vasconcelos, mas falo naquelas estátuas supostamente realistas. Não, aquelas realistas, aquela do Guterres em Vizela, o busto do Ronaldo não sei onde, na Madeira. O Dom Sebastião em Lagos, por exemplo. Esse do Cotileiro, sim, são clássicos. E, dentro do ponto de vista de representação realista, esta aqui parece até razoável. Não. A do S é bem mais bonita, a do S que está em Lisboa. Depois aconselho as pessoas a procurar. É mais aquela escultura clássica, tipo Rodin e não sei o quê, e Soares dos Reis à portuguesa e tal. Certo, mas esta é uma estátua sofrível, razoável, escapatória. Pois, olha-se para isto e pensa, é uma estátua, pronto. Uma estátua, uma pessoa tem... Mas o problema é o sexismo. O problema é o sexismo. É o problema agora, porque há 11 anos não era. Foi agora, surgiu agora esse problema. De repente lembraram-se, isto aqui... Espera lá, então, mas como é que isto é possível? Mas está aqui há 11 anos, Sr. Presidente, isto está aqui há 11 anos. Como assim? E ninguém me diz nada. Para ser franco, já passei aí também pelo menos centenas de vezes nestes 11 anos. Não reparei na estátua. Eu acho que não sei se a estátua deve ser mantida ou não, mas em honra de Rui Moreira devia ser erigido um catavento para homenagear também Rui Moreira e a forma como ele... Espera, há uma petição com 37 nomes que querem tirar a estátua. Vamos derrubar esta estátua. Espera, há uma petição. Está lá o Lobo Xavier e tal. Está lá o Lobo Xavier. Ele próprio pegou na picareta e foi logo, avançou logo. Até que lhe disseram, há uma petição com milhares de nomes e tal. Mas espera lá, Presidente, há uma petição com mais gente que não quer tirar. Muito mais gente. A estátua é linda, é para ficar, por amor de Deus. Esta estátua, por exemplo, quando isto era uma prisão, se ainda fosse uma prisão, era simpática, porque a pessoa está presa e está ali uma data de anos na prisão e tal. Sim, só a ver marmanjos. Exatamente, só a ver marmanjos. Espreita pela janela e tem ali um momentinho. Está uma rapariga ali e tal. Olha, bom, vá lá, ao menos isto. Lá. Sim. Portanto, de qualquer maneira, Tiago, a estátua, agora, sério, a estátua é uma homenagem ao Camilo, quer dizer, não é uma estátua terrível, não... Aquelas coisas do... Agora, também continuando a sério, aquela coisa do Guterres que se pôs outro dia, nem é por ser o engenheiro Guterres, porque está longe de ser uma estátua, ou seja, só se fosse um pedestal em cima, mas nem é a figura que está representada, aquilo é miserável, aquilo é absolutamente miserável. Esta estátua é razoável, é uma estátua que não acho que choque ninguém, não desfeia nada, não é uma estátua, não parece bem feitinha. Não é grotesca, não é nenhuma aberração. Claramente grotesca. Não, deixa estar homenagem ao Camilo. Sim. Portugal não tem assim, ao contrário do que os portugueses pensam, Portugal não tem assim tantos bons escritores, quer dizer, não somos assim, não somos a Irlanda, para comparar com um país pequenino. Portugal tem 3 ou 4 romancistas de renome, o Camilo é um deles. Deixa estar a homenagem ao Camilo. Houve muita gente chocada com isto e de facto também noto aqui, não sei se não conheço o nome de todos os nomes que assinaram a primeira petição para retirar a estátua, mas de facto vejo que há conservadores, não é? Há digamos uns puritanos conservadores supostos, alinhados com aquele tipo de malta que eu associaria mais aos progressistas das microagressões e do wokeismo. Nem é muito costume, mas neste caso até são PCPs. Pois é isso, por isso é que eu estava curioso, para ver se havia... Deve haver uns do Bloco no meio, se calhar, mas não conheço, não sei. Pois, é de facto estranho. É uma gente um bocado estranha que se juntou ali. Sim, é uma associação um pouco esquisita, de facto. Improvável. Mas pronto, quando é por um bem maior... Mas as preocupações de um país que está na penúria como o nosso... Exato. Esta é mais uma. As preocupações do país são extraordinárias. Enfim, eu temo que nós próprios tenhamos contribuído para que, lá está. Sim, claro que sim, é inevitável. A verdade é essa. Que nós próprios acabamos de partilhar convosco cerca de, 45 minutos em que, de facto, andámos aqui a pairar sobre... Eu estava a 8 mil quilómetros de distância, acho que era isso, e vieram pessoas que estavam comigo a dizer, já viste isto da estátua e tal. Um escândalo. É o que chega. Não consegues ter sossego em lado nenhum, pá. É impressionante. Não, eu lá fui eu ler sobre a estátua.
Rasparta, mas que grande A chatice. pessoa constata em que país. E, Quer dizer, não, isto vem no seguimento do que acontece no país em que eu estava, justamente, quer dizer, que acha-se que as coisas são ofensivas e porque as coisas nos ofendem, nós achamos que devem ser retiradas da esfera pública. Pronto. sim, sim. Nós não podemos suportar a ofensa. Primeiro somos muito pouco, ofendemos-nos com muita facilidade. Sim. E depois não podemos aceitar ser ofendidos. Isso Sim, e a nossa... Tem que ser tudo mudado em função da ofensa que nós sentimos. Claro, porque a nossa ofensa é um sinal de um alerta qualquer moral, não é? Sim. Porque nós somos a bitola de uma qualquer moralidade que deve ser... Vivemos num deve ser puritanismo que é absolutamente... que seria absolutamente impensável. Olha, em 2012, se calhar. Sim, não é preciso ir recuar muito. Não é preciso ir recuar muito. Sim. Quer dizer, voltamos a um puritanismo. Nós costumávamos falar com escárnio da moral e dos bons costumes, do velho regime, e não sei o quê, aquelas coisas todas, e nós estamos a ser iguais ou piores do que aquilo que já fomos. Numa época em que devemos ter acesso a mais informação, não temos nada, cada vez estamos mais ignorantes, mais estúpidos. Há muita malta que está convencida que, e muitos deles enquadram-se dentro desse tipo de indivíduo, que a história é uma coisa que progride sempre num sentido positivo, no termo geral, no sentido genérico da palavra. Sim, ou seja, que as coisas não melhoram há retrocessos, sempre, não é? Sim, que as coisas melhoram, que não há retrocessos civilizacionais. Mas há. Fortes. Basta estudar um bocadinho. Cada grande civilização acabou Sim, há um grande declínio e há uma queda com estrondo, há quedas com estrondo, e nessas quedas com estrondo, esses períodos, mesmo que a história seja analisada de um ponto de vista muito macro, aparente ser uma eventual linha de crescimento, digamos assim, no bom sentido, analisada um bocadinho mais em detalhe, vemos que a reta não é uma constante, não é? Que tem momentos de... Não, e são as grandes civilizações caem e normalmente são elas próprias a criar as condições da sua queda. E é o que está a acontecer com o Ocidente. Sim. Isso também é o clássico. E depois essa queda, não são 15 dias, não é? Nesse tal mapa que mede a história da humanidade não parece nada, mas depois quando nos verem em detalhe são centenas de anos e há muita gente que vive as suas vidas inteiras nesses interregnos, não é? Exatamente. E isso não é e pronto, e quem tem já nasceu depois do início do declínio, mas morre antes do declínio se consumar, em absoluto, não é? Pois, ou então antes morre... do fim se consumar. Ou então nasce já em pleno declínio e vive a vida toda... Nasce em pleno declínio, é isso que eu queria dizer. Certo. E vive a sua vida toda a constatar... Durante essa transição descendente. Precisamente, sim. Durante um período todo ele descendente. Mas ainda morre antes da coisa desabar de vez. Pronto. Um dia desaba de vez. Aconteceu assim, sei lá, com o reino de Jerusalém, com os tempos, na altura dos tempos, com os romanos, com os gregos, com tudo, com Constantinopla, com todos, com os maias, não acabou bem. Sim, pois esses impérios mais remotos para nós e tal. Nada dura. E o Ocidente não parece estar para durar indefinidamente. Um dia... Talvez essa terra de onde tu vieste aguente mais 250 aninhos, para aí, não sei. Há assim talvez aguente o nosso tempo de vida, suponho que sim. De 500 aninhos, vá, com um bocadinho de boa vontade em que estas coisas se aguentam. É capaz, pode ser. uns séculos e tal. Pode ser que sim. É com esta mensagem de otimismo, Alberto, que se calhar fechamos a língua. Quase sempre acabamos em grande... Sempre, sim. É muito raro não acabarmos com uma nota de grande otimismo e boa disposição. Isto é uma função pedagógica também, não? Tem, então não tem. Profilática, era isso que eu queria dizer. Mas pelo simples não, assistam a isto longe das facas da cozinha. Exatamente. Janelas altas. Janelas altas, qualquer outro material cortante. E portanto ficamos por aqui. A Lenga-Lenga do Costume número 62 acaba neste momento. Nós agradecemos imenso a vossa companhia e prometemos voltar para a semana. Desta vez não há interregnos, portanto na próxima segunda-feira voltamos. Já estaremos. Boa noite a todos. Alberto, um grande abraço. Boa noite. Até para a semana. Obrigado. Deus.